Até aqui, nós estivemos conversando uns com os outros, né? Agora vamos testemunhar uma conversa. E uma coisa que eu acho bonito, na hora que eu estava pensando em organizar para a gente ter essa conversa aqui hoje, que o episódio 100 do Metadoxos não será gravado em um estúdio fechado, isolado, mas que ele vai ser gravado aqui, com pessoas honrando esse encontro. Talvez porque nenhuma conversa exista completamente sozinha. Toda palavra carrega outras palavras. Toda pergunta nasceu de alguma experiência. E toda pessoa que chega diante de nós traz um mundo inteiro consigo, ainda que não nomeie desse jeito. Hoje, o Marcelo recebe, nós temos a honra de receber a Denise para uma conversa sobre afeto, família, afeto, amor, palavras e os muitos modos de habitar o mundo. Tenho afeto por ti, Sami. E acho especialmente bonito que o episódio 100 não seja uma tentativa de fazer um balanço dos outros 99 episódios. Ele olha para aquilo que torna todos os outros, ou que tornaram todos os outros possíveis. Que é uma coisa que a gente falou hoje mais cedo na abertura do nosso encontro, né? Que é essa disposição corajosa de estar diante do outro, desarmado, aberto, disponível. A disposição para escutar, a disposição para não saber exatamente onde uma conversa vai nos levar. Há uma ideia do Almaz, que é um escritor muito caro para o ecossistema Xi. Todo mundo da Xi fala do Almaz. Olha o Almaz, olha o livro do Almaz. A Carla traduz um livro do Almaz. O Marcelo faz encontro com o Andy sobre o Almaz. O Almaz é uma referência. Então, peguei uma referência, né, gente? Há uma ideia do Almaz que acompanha um pouco a inspiração desta tarde aqui com a gente. A de que o amor não é apenas algo que sentimos por alguém ou por algo. É também uma maneira de estar presente diante da existência. A gente ama, como diz o poeta, porque ama, não tem uma finalidade. E se busca uma finalidade, já desconfiamos que não é amor. Sabe assim, eu amo porque eu existo. E talvez possamos ouvir essa conversa de agora a partir desse lugar. Não apenas perguntando o que eles têm a dizer, mas também o que essa conversa encontra em mim. E agora eu quero apresentar a nossa convidada, a Denise Silva, que é uma pessoa incrível, assim, encantadora. É pantaneira, linguista, pesquisadora e empreendedora de impacto. Pós-doutora em estudos culturais, dedica sua trajetória a investigar como linguagem, cultura, território e afeto moldam diferentes maneiras de compreender o mundo e de compreender a experiência que é estar no mundo. Fundadora da Broaca Negócios Socioambientais, trabalha há mais de 25 anos ao lado de comunidades tradicionais, empresas, universidades e governos, conectando ciência, inteligência territorial e saberes ancestrais. Acredita que desenvolvimento começa quando ampliamos a nossa capacidade de escutar e que a inovação mais transformadora, pasmem, eu adorei essa parte, nasce do encontro entre mundos que aprenderam a conversar. Não é bonito, né? Quando alguém chama de inovação aquilo que a gente já faz sem nenhum esforço aparente, né? E o Marcelo, uma apresentação rápida. Todo mundo aqui conhece o Marcelo. Eu até estava pensando, vou dizer o quê? O Marcelo é o idealizador da Xi, teve uma passagem pela Natura, pelo Hop Hari, pelo Grupo Fleury. Falei, não. Não quero essa apresentação. Essa a gente deixa para escrita, para uma palestra, ou hacktal, onde for. O Marcelo é uma pessoa que se coloca no mundo com a coragem de falar como é que esse mundo impacta ele e o que nasce a partir, ora, desse encantamento, dessa relação dele com o mundo, desse estranhamento do desassombro diante do mundo. Eu acho que é um cara que se coloca com muita verdade, assim. A gente sabe, às vezes a gente fala isso, nós somos humanos, né? Num momento da vida onde a gente vê muita vulnerabilidade performática, e eu não estou dizendo que está errado, cada um tem que fazer o que quer. Eu acho muito legal você ter pessoas que estão nessa inteireza, assim. Não porque alguém vai dizer, nossa, essa pessoa não tem erro. Não, essa aqui é a inteireza e a integridade que eu consigo estar no mundo.
E eu acho, Marcelo, que você é um cara que se coloca com essa inteireza no mundo, sabe? Inteiro, disponível, você acredita no que você fala, o que eu já acho uma grande vantagem na vida. Você se coloca buscando diminuir essa distância entre o que a gente reproduz como conceito e ideia e aquilo que a gente quer fazer da gente, quer fazer da vida. Então, esse cara que, sim, foi o idealizador do ecossistema Xi, temos aí pessoas na plateia, gente, é isso. Tem uma aparência com ar de asepsia, né? Com limpeza. Então, assim, o Marcelo, que criou esse podcast, que criou com esse entendimento, todo mundo está certo até um certo ponto, com conversas corajosas, verdadeiras. Marcelo e Denise, é uma honra minha, é uma honra nossa, da Xi, de toda a produção, receber vocês. Uma salva de palmas! Obrigado, JP. Ele sempre me deixa constrangido. Essa é a ideia. Muito bem. Antes da gente começar, tem um vídeo, né, Gabi? Boa, a gente vai passar um videozinho celebrando os 100 episódios, daí a gente já começa. Quem ouviu os episódios vai lembrar porque que tem o Se Eu Quiser Falar com Deus de trilha, né? Boa. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Agora, começando para valer. Tenho o privilégio de estar com a Denise aqui. Quando a gente começou a planejar o episódio, falou, não, quem a gente vai convidar, Tem uns caras falando, não, convida a Anitta, porque agora ela está cantando mantra, não sei o que, vocês estão malucos. E aí a gente falou, não, vamos só nós mesmos, porque precisa ser alguém que dê significado, que faça sentido para o Metadoxos. E tive o privilégio de encontrar a Denise como participante da turma 10. E eu fiquei encantado com a Denise, com tudo que ela faz, principalmente pela pessoa que ela é, e pela coragem e história dela que vocês vão conhecer. Eu falei, é ela que eu vou convidar. Isso então surgiu há poucas semanas e um presente que deu certo, que você podia estar aqui com a gente. Bem-vinda, Denise.
Obrigada, Marcelo. Uma honra, né, gente? E boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, uma responsabilidade bem grande também, né? Quando você admira uma pessoa e você está do lado dela no momento que é importante para ela, né? Aumenta a responsabilidade da gente também, né? Então, é com muita alegria que eu venho lá do Pantanal para conversar, escutar e seguir conectados. Boa. Então, para a gente começar, eu sempre gosto de começar os episódios ouvindo a história de vida das pessoas, né? E você já conhece um pouco da tua história, então o teu nível de conforto, compartilhar, né? De Pantanal, de onde você veio, seus pais, sua história, e como é que você foi se desenvolvendo, a linguagem chegou na sua vida, e como é que as tessituras da vida te trouxeram até esse momento. Eu costumo falar que a vida ela tem sido muito generosa comigo, sempre foi. Quando eu paro para olhar a minha história, o lugar onde eu nasci e tudo que eu consegui, né, ao longo dos anos, foi muito por generosidade da vida mesmo, né? Eu nasci no interior de Mato Grosso do Sul, no Pantanal, numa comunidade rural que foi criada a partir da colonização do estado de Mato Grosso do Sul pelo governo Getúlio Vargas, a Marcha para o Oeste, e uma comunidade de muita escassez. E eu, uma criança muito inquieta, sempre sonhei em ser professora, mas naquela realidade não tinha escola e eu era filha de pais analfabetos. E descobri que tinha uma escola, um internato, um investimento de capital social privado de uma instituição financeira que tinha um internato no Pantanal. Então, eu fui para lá para estudar e realizei o meu sonho de ser professora. Saí de lá com magistério e fui ser professora. Mas, e fui para a faculdade também fazer pedagogia. Quando eu voltei, eu fui para trabalhar nas escolas e tive novamente um contato com as escolas indígenas e entendi que, na verdade, a gente tinha prédios funcionando em área indígena e isso passou a me inquietar. E essa foi o segundo, na verdade, contato com a linguagem, porque desde criança eu era fascinada pelas línguas indígenas. Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena do país, a gente tem 9 povos, mais a fronteira com a Bolívia e com o Paraguai, então que faz com que a gente tenha uma diversidade linguística bem grande. Mas, naquela época, isso não era muito valorizado, né? Não é ainda. A gente vive num país que tem mais de 300 povos, com mais de 300 línguas, e a gente ainda para aprender o inglês, a gente para aprender outra língua, né? E toda essa jornada fez com que eu saísse, então, da educação e fosse para a linguística, estudar as línguas indígenas. E, ao longo dessa jornada, eu fui professora universitária, há 16 anos, da Universidade Federal, tive muito acesso à educação, contrariando qualquer expectativa, né, da realidade onde eu vim. Em um dado momento, eu passei a ser vista como alguém que tinha dado certo pelas pessoas do lugar onde eu nasci. Um lugar de muita escassez, aos nossos olhos do capitalismo e aos olhos do que é importante, né? Isso é importante ressaltar, porque é um lugar de muita abundância, de muita beleza, de muita vida, de muita sabedoria, de muito encantamento. E as pessoas me olhavam como alguém que tinha dado certo. E, na verdade, eu tive as oportunidades que não chegam a todo mundo. E eu passei a me questionar, então, por que essas oportunidades não tinham chego às outras pessoas e o que eu poderia fazer a partir do lugar que eu acessei. Porque eu acessei não por mim, eu acessei por todas as outras pessoas que constituem a minha história, principalmente porque eu sou linguista, trabalho com trabalho de campo, então, para eu poder realizar os meus estudos acadêmicos, eu tive que contar com a generosidade de muitas pessoas que repetiram inúmeras vezes as mesmas palavras para que eu pudesse entender. Né? Se falando de língua indígena, que a gente não tem contato, inclusive com o som, eu tive que estudar a flauta doce para entender língua tonal, uma série de outras coisas para poder entender a língua deles. Então, imagina a pessoa que não tem uma escola, que não tem uma tradição escrita, recebe um pesquisador na sua comunidade e repete inúmeras vezes a mesma palavra para que a pessoa possa realizar os seus estudos acadêmicos. Isso é afeto, isso é generosidade, isso é amor. Amor ao próximo, né? E aí eu comecei, então, a me questionar, e isso colocou em mim uma tendência maior ao terceiro setor, às iniciativas sociais, e eu passei, então, a conciliar a carreira de pesquisadora na universidade com
empreendedora social voluntária. Mas aí, em 2019, me incomodava muito o fato do Pantanal ser descrito apenas pelas questões ambientais, que são importantes, que são relevantes, que são necessárias, mas um apagamento das questões sociais, né? E o Pantanal realmente tem muita biodiversidade, mas além da biodiversidade, nós temos uma sociobiodiversidade e talvez, ou com certeza, as respostas que a gente precisa para a manutenção da biodiversidade está no conhecimento da sociobiodiversidade que está com esses povos que a gente ainda não parou para ouvir, né? Então, desde 2022, eu fiz essa jornada e eu atuo, então, apenas como empreendedora social, né? Mas, fora isso, eu sou pantaneira, e mais importante que isso, né, eu sou pantaneira, eu nasci no Pantanal, tenho a honra de morar no lugar onde eu nasci, e tenho a honra de compartilhar todos os dias com as pessoas que me viram crescer a construção de futuros possíveis, né? Tem um filósofo que eu gosto muito, Charles Einstein, ele fala de um mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível. E eu acho que o mundo mais bonito é isso, né? E o que eu peço todos os dias é que o universo não tire de mim esse encantamento de poder olhar o lugar onde eu nasci, de poder olhar as pessoas que me ensinam tanto sobre a vida. E quando eu digo isso, não é negando a ciência, eu sou cientista, sou pesquisadora, mas eu acho que a grande inovação está entre a gente dialogar com a tradição, com a ancestralidade, e poder aprender tudo isso honrando os que vieram antes de nós, né? Acho que é um pouco disso. Boa. Talvez, e no teu nível de conforto para compartilhar, né? Você foi para a história da carreira e tal, já conheço um pouquinho da tua história, você falava, tenho muita sorte, mas também tem desafios na sua vida, né? Talvez você compartilhar um pouco dos seus pais, da infância, e como essa volta do Pantanal também não é uma volta, ai que legal, estou voltando, né? Que tem esses desafios, talvez compartilhar um pouquinho desse pedaço também para dar um pouco mais de contorno. Então, como eu disse, né, eu nasci numa comunidade e aí eu fui para o internato. Antes disso, os meus pais são colonos, foram para lá na colonização. E de uma família muito católica, e meus pais são primos de primeiro grau. E o fato dos meus pais terem se casado ocasionou um afastamento da minha mãe e da família dela, de origem. E logo em seguida, minha mãe engravidou da minha irmã. Então, a gente teve aí uma ruptura muito grande, né, quando a minha irmã nasceu. E depois eu fui para o internato. Eu morei no internato até os 17 anos e ia para casa 2 vezes por ano, né? Então, isso também fez com que eu tivesse um distanciamento muito grande da família e do lugar onde eu nasci. Até perguntei do Rodolfo, porque a gente fez uma atividade uma vez, e como que eu lembrava, né, de mim, da minha vida, e eu lembrava pelo meu número, 32024, que eu morava no internato com 1.300 crianças. E por 17 anos eu fui só um número, né? Saí de lá, e então quis estudar, e me incomodava muito ver a falta de acesso às políticas públicas, acesso à educação, e, na contrapartida, também, eu tive muito acesso. Então, eu estudei em boas universidades, estudei fora do país. Hoje eu tenho 5 pós-doutorados, todos com políticas públicas, todos com bolsa, né? Estou fazendo um outro agora, também por meio de políticas públicas. E aí eu me perguntava, né, de tudo aquilo que me faltava, ficha 7, né? Tudo... As 7 fichas, né? A ficha 3 das 7 fichas, né? Então, assim, tudo aquilo que sempre me faltou, a vida permitiu que eu experienciasse com outras pessoas. E até na dinâmica estava a questão da abundância e a questão da oferta, né? A gente, quando você convive com as comunidades, eles sempre oferecem o que eles têm de melhor, né? Nessa questão da partilha mesmo. E eles também sabem fazer a leitura de quem está chegando ali, independente da sua apresentação e tudo mais. Então, hoje, atuar como empreendedora social, para mim, tem um poema do Tiago de Mello, que ele fala, os que virão, ele fala que nós não somos mais a primeira pessoa do plural, nós somos a primeira pessoa
a primeira pessoa do singular, nós somos a primeira pessoa do plural, né? E a minha história é muito disso, de muitas pessoas que foram me encontrando no caminho para que eu pudesse caminhar, né? Eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, lá na divisa com a Bolívia. Comecei a estudar as questões indígenas quando a gente ainda não tinha essa pauta em tanto destaque. Tive a sorte de poder conviver com muitos pajés, com muitos líderes do xamanismo e aprender muito sobre a cultura, sobre a espiritualidade, sobre as outras formas de ver o mundo, né? Para que eu também pudesse olhar para essa minha história e honrar, né? Então, quando eu me posiciono como empreendedora social, não é porque eu entendi isso como um trabalho ou porque eu estou no ecossistema de impacto também. É porque a minha história é prova de que investimento de capital social privado e políticas públicas transformam vidas, né? A minha história é prova de que a gente pode viver aonde a gente nasceu, apesar das dificuldades, né? E foram muitas dificuldades. Costumo dizer que eu passei na minha vida por todo tipo de violência e violação que vocês puderem imaginar. Todo tipo de violência e violação que vocês puderem imaginar. Ao mesmo tempo, eu encontrei muitas pessoas no caminho que me deram tudo aquilo que em alguns momentos foram negados, né? Então, isso faz com que hoje eu tenha plena convicção da importância do servir, do honrar e do servir todos aqueles que encontram. Porque um dia, uma pescadora me falou assim, eu tive um processo de depressão muito sério, tentativas de suicídio, e uma pescadora, eu trabalho com comunidades tradicionais indígenas, ribeirinhos, quilombolas, e eu desenvolvi um programa de alfabetização de pescadores, e eu estava muito mal mesmo, e ela falou assim para mim, professora, a senhora nunca vai receber as suas bênçãos enquanto a senhora estiver com a mão cheia. Tem que soltar, tem que estar de mão vazia, porque o que a senhora precisar vai ser dado. Então, assim, eu acho que é muito isso, né? Essa generosidade de você doar para quem você encontra no caminho. Porque hoje eu tenho muita clareza que quando você faz algo para alguém, não é para aquela pessoa. Porque você poderia, e eu estive, quando eu falo das comunidades, eu estive por 20 anos no lugar das pessoas que eu atendo hoje. E eu estive muitas vezes no lugar da pessoa que precisa de ajuda. E de ajuda para o básico, para o mínimo. E hoje estar no lugar de poder ajudar não é para a pessoa, é para honrar a divindade, que aí, independente de religião, cada um vai dar um nome, é honrar aquilo que foi te dado. Porque se você pode tirar o que você tem para dar para alguém, sem que isso te falte, é sinal que você recebeu mais. E se você pode ocupar esse lugar de dar, é honrar esse lugar, porque você poderia estar no lugar de pedir, né? Muito legal, aprendeu direitinho a ficha 3, né? A ficha 3. Não, a ficha 3 me salvou, gente, isso é sério, olha, porque acho que quem participou hoje das comunidades sabe, né? Era uma grande inquietação da minha vida essa questão, né? Porque a gente vem de uma matriz religiosa que é muito forte, né? E tem a questão dos mandamentos, a questão da família, né? E aí, como que, ao mesmo tempo, você ama tanto, você cuida tanto, você dá tanto afeto para estranhos e você não consegue ter isso com os seus, né? E aí é isso, entender que isso é porque faltou em algum momento. E que bom que, mesmo tendo me faltado, eu não deixei de ver a importância disso e, desde sempre, poder ofertar isso, mesmo quando eu não recebo. O que eu acho incrível do teu caminho é que você fez o caminho de volta para casa, né? Essa coisa você nasceu lá, foi para o internato e você foi se curando, voltando para casa, literalmente, voltando, né? Acho que esse é o caminho, esse é o movimento, né? O movimento curativo, muito legal. É um desafio, né? Porque eu até estava em Santa Catarina agora, final de semana, onde eu fiz um estágio com o pessoal da universidade numa colônia, e aí falei lá da minha história com eles se emocionaram, aí uma agricultora falou assim, professora, é porque lá na sua comunidade vocês são mais gente, né? Porque hoje a gente trabalha com em torno de 17 mil pessoas, e eles lá é uma cidadezinha de 2.000, né? Eu falei, gente, santo de casa não faz milagre em lugar nenhum, né? Lá eles continuam me achando a doida, né? Aqui estudou e jogou tudo para o ar, né? Ou ainda numa vertente mais preconceituosa de um
estado altamente ruralista, estudou tanto para andar misturada com índio e com pescador, né? Então, são essas coisas que eu ouço, né? Então, e poder voltar para casa, eu acho que é muito disso, de me curar, né, de honrar. E eu até estava falando com o Ricardo na dinâmica do tempo que a gente se dedica para as coisas. E hoje eu vejo também a minha entrada na comunidade, e acho que é importante falar, eu entrei na comunidade como uma ação afirmativa, né? E foi um grande presente, porque além da pesquisadora, além da empreendedora social, tem uma pessoa ali, né? E quem é essa pessoa a partir de tudo aquilo que aconteceu? E hoje eu entendo muito que a gente observa muito a natureza. E quando um passarinho ele não voa, a mãe empurra ele do ninho porque ele precisa voar, né? Então, talvez, se eu não tivesse sido deixada tão cedo com outras pessoas, talvez, se eu não tivesse sido deixada no internato, eu não teria tido a coragem suficiente para ir estudar em outros estados, para sair do país, para viver nas aldeias do Brasil todo e fora do Brasil também, e ter toda essa estrutura para voltar para casa para me curar. Né? Então, eu acho que hoje eu até consegui ressignificar um pouco essa dor, de entender que tudo isso foi preciso, porque se eu tivesse muito vínculo, se eu tivesse muita conexão, talvez eu não teria o desprendimento suficiente, inclusive para fazer o distanciamento necessário para eu olhar. Né? Mas é um privilégio você ter esse olhar, que é um olhar curativo, nem todo mundo tem isso. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você como linguista, né, eu estava ouvindo uma entrevista do Harari, que ele deu umas 2 semanas, e ele tem falado bastante de AI, dessa coisa, mas ele falou de um jeito que me pegou particularmente, porque ele falou, o que distingue o Homo sapiens é a linguagem, o que nos distingue como espécie, fez a gente ser um animal que estava ali no meio da cadeia alimentar, que não era nem o mais rápido, nem o mais forte, que se alimentava de vísceras e de sementes para dominar completamente o ambiente, foi a linguagem, tudo que a linguagem permitiu criar. Ele fala, né, que talvez a gente, mais do que a AI, da tecnologia, tem algo acontecendo que vai libertar a linguagem dos corpos biológicos dos sapiens. Então a linguagem vai poder existir sem a biologia. E tem uma outra literatura, não sei se vocês viram, tem um livro super, a Pauline Tarte, né, que chama Os Imortais, que ela faz um romance sobre o encontro dos sapiens com os neandertais. É maravilhoso, né? Porque ele aconteceu, né? Todos nós temos um pouquinho de neandertal na nossa genética. Esse encontro aconteceu e boa parte dos conflitos, dos dilemas entre sapiens e neandertais estão na linguagem. Os neandertais tinham uma linguagem muito primitiva e os sapiens já tinham uma linguagem mais complexa. Como é que, na tua experiência como pesquisadora, você percebe o papel da linguagem na nossa formação e na nossa identidade, na nossa experiência humana? O Paulo Freire tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Né? O problema é que a gente parou de ler o mundo, né? A gente parou de ler as pessoas, a gente parou de sentir. E aí acho que talvez seja o nosso grande erro, porque o Renan Halushi fala que a única coisa que a gente vai fazer melhor que a máquina é a capacidade de sentir, e a gente tem perdido isso. Né? Então, quando a gente convive com comunidades onde a linguagem, muitas vezes a linguagem na modalidade escrita, que foi imposta por nós, né? A língua que nós falamos, o português, mesmo o português brasileiro, ela não é a nossa língua materna. Né? E a custo disso, houve um apagamento de todas as outras línguas. Então, estima-se que na chegada dos europeus aqui, nós tínhamos mais de 1.500 línguas. E esses resquícios estão aqui, né, no nosso léxico, na nossa forma de falar, na nossa gastronomia, e principalmente no nome que nós damos à fauna, à flora, aos lugares, às comidas. Né? Nesse sentido, eu também tive uma experiência com o povo Cariri Chocó, o povo de Alagoas. Quando foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, houve a demarcação do território deles lá em Pátio Real do Colégio. E eu fui como linguista. E quando você chega numa comunidade, é alguém da comunidade que se dispõe a te receber. E quem me recebeu foi uma senhora surda. Ela não sabia Libras, obviamente. E eu nunca tinha ido na aldeia deles também. Não sabia nem a língua deles, né? Muito menos. Né?
E em nenhum momento a gente teve um problema de comunicação, ao ponto dela me incluir na rotina, de logo identificar o que eu tinha gostado mais na alimentação e de ter cuidado de mim, né? Então, a linguagem, ela antes, e aí a linguagem na modalidade tanto escrita quanto falada, né? Porque existem várias formas de linguagem, ela é, antes de ser externalizada, ela é sentida. E eu acho que talvez o grande problema que a gente, e eu falo meu mesmo, né, até a Carla compartilhou muito disso comigo lá na comunidade, essa necessidade de racionalizar, né, de buscar as palavras. E, às vezes, não há as palavras para a gente externalizar, porque a gente está sentindo, mas a gente quer nomear, e aí a Geni Nunes tem um livro Decolonizando Afetos, né? E até isso, como que tudo isso é colocado para a gente, né? Como você pode falar, para quem você pode falar, em que contexto você pode falar, a linguagem, mesmo em tempos de IA, eu acredito que é o que vai nos conectar com quem nós fomos, para nos preparar para quem nós seremos. Tem um ditado budista que diz que depois que você sabe que uma árvore chama árvore, você nunca mais vai ver a árvore. É isso, né? E pensar assim, o português que nós falamos, ele vem do português europeu. E depois, na gramática, ele veio a partir da literatura do eixo Rio-São Paulo, da literatura erudita. Num país com um número altíssimo de analfabetos e com uma diversidade geográfica, cultural e linguística tão grande, né? E é por isso que a gente tem provas, avaliações de larga escala, como o Enem, onde você tem 10 redação nota 1000 e 500.000 redação nota 0 na nossa língua materna. Algo de errado não está certo nisso aí, né? E aí a gente tem duas grandes linhas de pesquisa, que é a da UNB e da USP, aqui de São Paulo, falando da questão do português falado, que o nosso português falado ele é diferente do nosso português escrito. E talvez aí a nossa dificuldade em escrever, em se posicionar na linguagem escrita e também de consumir literatura, porque é uma língua que tem um distanciamento, não vou dizer que não nos represente, mas que é um distanciamento muito grande. E, ao passo disso, a gente tem mais de 200 línguas indígenas categorizando e descrevendo o mundo de tantas outras formas que faz com que pesquisadores do mundo todo venham aqui aprender, entender, inclusive para o avanço da linguística enquanto ciência, né, nas línguas indígenas, tem algumas palavras que são alienáveis e inalienáveis. Então, partes do corpo, parentesco, só é possuído, só é de alguém. O pai, ele não é pai, né, como a gente tem no português. É meu pai, seu pai, ele é pai de alguém. A boca é boca de alguém, né? Então, essas relações de parentesco, essas relações que são tão importantes para a convivência, nas línguas, ela automaticamente vem com, entre aspas, com o responsável. E quanto que a gente perde dedicando tanto tempo para aprender uma língua europeia? Talvez já entrando nesse pedaço aí, eu lembro que quando eu entrevistei o Eduardo do Brasil Antes do Brasil, né, e que é aquela história das evidências da sofisticação das civilizações na Amazônia há 12 mil anos atrás, e aí ele falava da complexidade de linguagem, que você pegar no ramo indo-europeu, aí são 3 ramos de língua, né? O português é derivação de um dos ramos, né? E quando você pega, ele falava do Alto Xingu, acho que tinha 50 línguas diferentes. Inclusive, ao longo da história, nas aldeias, você casando uma mulher com um homem que falavam línguas diferentes, isso como estratégia de perspectiva e de visão de vida. Como é que você vê essa diversidade de línguas orientando uma cosmovisão, orientando como é que o teu aprendizado de línguas pode indicar um pouco o que era o Brasil antes dos colonizadores e antes dessa influência? Então, com a chegada dos jesuítas, e até recentemente, infelizmente, e ouso dizer que até o presente, porque a gente ainda tem casos de violência linguística terríveis, né, de secretarias de educação que mandam um material didático pronto para o professor indígena aplicar, para que ele não aplique a língua, mesmo tendo uma lei que garante o ensino da língua e da cultura. Mas, na chegada dos jesuítas, foi proibido o uso das línguas indígenas. E aí era preciso que eles aprendessem todas as línguas para que se comunicasse. E aí foram criadas 2 línguas, a língua geral paulista, que foi aqui do sul do país até o oeste, e a língua geral amazônica, que é o Inhangatu, que é falada até hoje.
nos contextos de multilinguismo, no Brasil, e assim como alguns outros países, principalmente da África, quando há o casamento, é mantida as duas línguas. E aí é com uma estratégia de sobrevivência mesmo, né? A NetGeo fez um documentário recentemente que fala sobre quando as línguas morrem. E aí eles falam a importância da manutenção das línguas vivas para a transmissão dos conhecimentos, né? E conhecimentos ancestrais. A Bolívia, por exemplo, tem uma língua secreta, uma língua farmacológica, onde todos os conhecimentos da medicina são passados por essa língua. Existem pesquisas com povos do gelo, que eles têm vários termos para a formação do gelo. Os povos indígenas do Xingu, até estava comentando sobre a questão das fases da Lua, né? Nós colocamos, pelo viés de uma ciência cartesiana, 4 fases da Lua, mas para eles cada dia é uma fase, né? Então, quanto desse conhecimento e dessa forma de ler o mundo, ela foi enviesada e foi silenciada pela colonização. E o quanto e isso faz parte da nossa identidade. Então, por mais que nós não verbalizamos isso faz parte dos que vieram antes e de tudo que foi construído. E talvez essa dificuldade que a gente tem de se reconhecer e honrar a nossa cultura. Eu falo, né, da questão da bruaca. Quando as pessoas perguntam o que é a bruaca, e eles falam, mas para mim bruaca é mulher feia, mas para mim sim, porque a gente foi educado a olhar a cultura do outro a partir dos nossos óculos, a olhar a língua do outro a partir, né? E aí até um posicionamento um pouco mais, não fugindo, mas também fugindo mais político, salvo algumas exceções, se a população brasileira fosse solicitada a fazer uma avaliação de larga escala, como o Enem, o vestibular, ou o ingresso no mestrado, ou um concurso público numa língua estrangeira, a gente não acessaria. E é isso que, numa pseudopolítica de inclusão, a gente tem o acesso desses povos no sistema público, na escola pública, na universidade, né? A gente exige deles o tempo todo uma habilidade que nós não temos, né? Uma habilidade, por exemplo, de ser fluente em uma outra língua estando nesse país. E aí, quanto isso ele é violento, né? E, por outro lado, o quanto esses povos são resilientes, e não só os povos indígenas, os africanos também, né? O quanto eles são resilientes, porque mesmo sendo tirado tudo, e aí volto, né, a questão do material, né, do que a gente olha pelo um viés capitalista colonizador do que é tudo, eles conseguiram manter o mais importante, que é o afeto, o cuidado, o amor, as relações e as relações com o território e com a cultura, né? E isso se dá principalmente por meio da linguagem. Antes da gente entrar no pedaço do afeto aqui, que é para a gente chegar, eu lembro que você contou uma história de uma experiência que você teve indo numa aldeia que tinha uma única pessoa que falava uma língua que ele te pediu para a língua não morrer, e é uma história super bonita. Para uma língua ser dada como uma língua salva, uma língua saudável, ela tem que ter no mínimo 100 mil falantes. 100 mil falantes. A gente não tem no país nenhum povo indígena com 100 mil pessoas, né? Muitas línguas diante dos últimos falantes. E com elas, toda essa biblioteca vai junto, porque não está registrado, né? E aí, lá em Mato Grosso do Sul, tem um povo que teve a área desocupada para a construção de uma hidrelétrica, e eles ficaram muitos anos perambulando pelas estradas até conseguir uma ação indenizatória que comprou um território para eles voltarem para lá, e aí o Ministério Público fez um termo de ajuste de conduta com o governo do Estado para poder dar assistência básica para eles, e eu fui como linguista. E, assim, eu trabalho bastante com povos indígenas, né? Sou uma linguista de campo, gosto muito do trabalho de campo, mais de campo do que da academia, e aí eu fui para fazer esse trabalho com eles mesmo também, novamente, não falando a língua, não sendo a pesquisadora da língua, mas por conta da aptidão para o trabalho de campo. E quando eu cheguei lá, ele conhecendo a minha história de cooficialização de língua, de produção de material didático e tudo mais, ele sentou comigo e falou assim, professora, como que a gente faz para minha língua não morrer? Né? E aí eu até falei para o Marcelo, falei assim, né, que viajo o Brasil todo e fora também, fazendo material didático, formando professor e criando política pública, me vi silenciada, porque não haveria o que fazer.
E talvez, né, a língua se vá com ele. E aí acabou até que um cineasta ouviu essa publicação no Instagram e a gente fez um filme, que é o Coi e o Rio, contando a história dele, que mesmo que ele, como um dos últimos falantes, parta, esse registro vai ficar para os que virão depois, né? Só para alongar essa história e deixá-la mais complexa, né? Esse povo acabou se instalando depois de 40 anos peregrinando num lugar, né? Eles conseguiram um lugar com o Ministério Público e o que aconteceu? A Suzano comprou para fazer a maior fábrica de celulose do mundo. E aí a Suzano vai lá fazer um programa de responsabilidade social corporativa para fazer inclusão com a comunidade indígena. Aí eu estou numa apresentação de RH da Anshan e a pessoa toda feliz apresentando o programa, dizendo que eles tinham aberto vaga na linha de produção para os indígenas, e os indígenas se recusaram a trabalhar, que foi só quando eles conseguiram convencer o cacique foi treinado, que eles foram. Ela falando isso com alegria. Eu queria me jogar de baixo, falando, como é que isso é bom? Né? Eu acho que é muito disso, né? A gente ainda tem um viés colonizador de olhar o que é bom para o outro, né? É bom a partir do quê? A partir de qual pressuposto, né? E hoje eu trabalho muito com desenvolvimento de território e eu acho que o que falta muito, até para a questão de políticas públicas, é a escuta. Porque, às vezes, a gente até tem no Paraguai, tem a Fundação Paraguaia, e eles questionam muito o conceito de pobreza. O que é pobreza? Então, o que é desenvolvimento? Então, eu acho que quando você... Você contou aquela história incrível de que te pediram para convencer um produtor familiar a vender o excedente dele, né? Eu trabalho muito com comunidades, né? Então, a gente acaba convivendo. O pessoal fala, o que você faz? Eu falei, gente, eu faço o que precisa ser feito. Precisa, né? Tanto que, assim, nas comunidades, as mulheres muito me conhecem pela minha habilidade culinária, porque eu trabalho principalmente com a ODS 5, que é a igualdade de gênero. Então, quando a gente vai para a comunidade para trabalhar com as mulheres, uma delas tem que ir para a cozinha. E elas irem na cozinha implica não participar da atividade. Então, às vezes, eu vou para a cozinha para que todo mundo possa, né? Então, a gente faz o que precisa ser feito. E aí a gente sempre está dialogando transversalmente com outras pastas, com outras frentes de atuação. E o indígena que trabalha com agroecologia, ele produziu muito e alguns técnicos foram lá convencê-lo de vender. E ele não queria vender, não quis vender. Aí o técnico foi lá e falou, Denise, você que trabalha muito lá, você tem que... Começa que eu tenho uma birra desse tem que, ninguém tem que nada, né? Mas tudo bem. Você tem que conversar com ele, explicar para ele que ele pode vender e que... Eu falei, mas você conversou com ele? Conversei, ele não quer vender. Eu falei, mas ele te explicou por quê? Explicou, mas a gente enche um caminhão, né? E qual que foi a resposta do agricultor? A gente teve uma boa produção, essa produção vai alimentar a minha família, vai alimentar os meus vizinhos, vai alimentar os animais, principalmente porque o Pantanal vem de secas históricas e incêndios, que fez com que a gente perdesse 1/3 do bioma, e a gente vai coletar semente de qualidade para o replantio. Então, não há necessidade de coletar tudo isso, colocar num caminhão, vender e trocar por um papel. As pessoas querem acessar o que é da comunidade, mas quer acessar o tempo todo. E na comunidade você não vai acessar o tempo todo tudo. Tem a sazonalidade das coisas, né? Tem o tempo, então até a força de trabalho. Você não pode tirar uma pessoa, salvo os professores que estão 40 horas em sala de aula e ainda assim são muito envolvidos com o movimento, para outras coisas, porque eles ocupam diferentes papéis. Eles são agricultores, eles são liderança, eles são os artesãos, eles ocupam vários papéis ali, né? E aí, olha que incoerência. A gente compreende que a gente precisa do tempo de pausa, né? Como a gente lê aí o Churran, né, com Sociedade do Cansaço, e também o Baiô com a necessidade de desacelerar, que é a prática tradicional desses povos, de respeitar o tempo das coisas. Aí a gente cria uma linha de produção da vida. Quando a gente tem uma ascensão da nossa vida dentro daquilo que a gente criou, o tempo das coisas passa a ser um privilégio nosso, negligenciando o direito deles de ter o tempo de descanso e de vivenciar a vida e a cultura. E aí, o tempo do descanso, a agroecologia, o artesanato, fazer manual, a alimentação com qualidade vira o privilégio de alguns, sendo que isso sempre foi a prática deles. E aí, em contrapartida, eles estão
acordando muito cedo e dormindo muito tarde para que a gente tenha acesso a tudo isso, que fomos nós mesmos que, com o nosso conceito de desenvolvimento, mudamos a ordem das coisas. Boa. Boa nada, né? Ô, Denise, agora entrando no... O que é o teu aprendizado das linguagens e das cosmovisão dos povos originários, como é que eles tratam o afeto, o amor e o cuidado? Tem um pescador, o Nadir, que ele é um guia turístico de um programa de turismo de base comunitária. A gente estava conversando esses dias que a gente recebe muita gente para imersão na natureza, para se conectar, para aprender, e aquela coisa toda, né? Que a gente já sabe, né? Que eles já até dão risada, né? Porque quando chega um grupo lá, eles, né? E aí é isso. Aí o povo se incomoda com o sol, porque lá é muito quente. Ontem fez 48 graus lá, gente, né? Eles se incomodam com o sol, se incomodam com o mosquito, às vezes a água, né? Então, aquela coisa toda. E aí ele sempre fala, Denise, isso aqui não é para todo mundo, né? Não insiste, né? Porque começa a ficar desconfortável, né? E aí, esses dias a gente teve uma visita lá e a pessoa falou assim, mas como que a gente faz para ensinar, né? Ensinar com a natureza. Ele falou assim, mas não precisa ensinar com a natureza. Aí a mulher ficou olhando, tem até um vídeo disso, aí a mulher ficou olhando e ele falou assim, nós somos a natureza. E se a gente parar para prestar atenção na natureza, como os animais se relacionam, como as árvores, né, a questão do rizoma, uma árvore doente que cuida da outra, né, o cuidado dos animais na dispersão das sementes, e tudo isso, se a gente parar para observar, e eu acho que isso é o afeto, isso é o amor, né, a própria Geni vai trazer, é como você estar em essência, porque a essência, ela é do cuidado. Quando você vai numa comunidade mesmo, cada um ocupa o seu papel. No sistema de nominação do povo Guarani, quando a criança vai ser batizada, o Yanderu, que é o pajé, ele faz o ritual, não é um nome aleatório que o pai escolheu ou que alguém quis. Naquele momento, o Yanderu, ele entende qual que é a missão daquela pessoa no grupo. E se ele é agricultor ou se ele é para ser qualquer outra coisa, ele vai aceitar aquela missão e ele vai executar com excelência. E eu acho que essa é a manifestação do afeto, do cuidado, e que tudo isso se converte depois em amor. Porque, imagina, você ter uma missão de cuidar do seu povo. Mato Grosso do Sul, embora não seja divulgado, é o estado que tem o maior conflito fundiário do país, né? Então, as pessoas que vão para a linha de frente, que estão nos acampamentos, que estão nas áreas de retomada, tudo isso por conta do cuidado. E não é algo que é imposto, não é algo que é negociado. É porque é. E talvez, eu até estava conversando novamente na dinâmica ali, e o que mexeu muito comigo no módulo 1, né, até tive algumas situações bem fortes, é justamente disso, a gente aceitar o que é, porque as coisas são como são. E quando você aceita isso, o conflito ele vai se dissipando. Os povos originários, eles têm muito isso. Imagina uma pessoa que, diante da igreja, que é totalmente violenta nas comunidades, ele ainda mantém as práticas tradicionais do xamanismo para cuidar do outro, né? Uma rezadeira, uma benzedeira, uma raizeira, um pajé. Essas pessoas eles estão a serviço. A gente também tem um programa de turismo de base comunitária na aldeia. E foi uma família do sul do país lá, a criança estava com uma situação doente, e aí o indígena, que era guia, que também é muito ligado à espiritualidade, fez um medicamento, a criança sarou e tudo, e eles estavam fazendo um tour pelo estado, Pantanal Bonito. E, na volta, a família que fez questão de voltar para ir na aldeia conversar novamente, porque realmente curou a menina. E aí a família queria pagar para o guia isso, e ele não quis receber. E aí ele falou, não, isso foi me dado. E se foi me dado, é para que eu dê para outras pessoas, eu não posso vender isso, cobrar por isso. E aí a gente vê a questão do choque cultural, porque quando a pessoa muda todo o trajeto do seu passeio para voltar ali, para remunerar a pessoa, ela não está sendo uma pessoa má, ela não está querendo impor o dinheiro. Na verdade, ela está querendo reconhecer o quanto isso foi importante para ela e para a família dela, mas aí a gente tem um choque cultural.
E a natureza é assim, quando a gente olha o cuidado que os animais têm uns com os outros, né? A gente lá vê muitos animais, inclusive onças, cobras perigosas e tudo mais. As pessoas falam, vocês não têm medo? Mas o animal não ataca. O animal ele só se defende. Então, eu acho que a comunidade ensina muito isso, a ter essa consciência de que nós somos natureza, e assim como natureza, o cuidado, o respeito, as relações mútuas, né? E que tudo isso, na nossa linguagem, que a gente tem necessidade de nomear as coisas, porque mais do que nomear, a gente precisa sentir. Na necessidade de nomear as coisas, a gente nomeia isso como afeto e como amor. Mas, na verdade, é você ocupar o seu lugar nessa experiência humana, né, de alguém que também é natureza e que assumiu um papel de sapiens, né? Muito legal. Eu estou lembrando que quando a gente estava lá no módulo, explicando a história do sistema nervoso autônomo e da sensação, você trouxe a tua experiência com um povo que usa as vísceras, né, para se comunicar, né? Eu achei incrível isso. E foi um insight que você teve lá, né? Sim, foi. Então, como linguista, qual que é o nosso trabalho? A gente vai para uma aldeia, entende a língua, às vezes a língua está num estágio de descrição, então a gente produz material didático, às vezes a gente articula políticas públicas para que a língua tenha o mesmo status que o português, às vezes a gente forma professor. E numa das produções de material didático que eu estava fazendo com o povo que eu trabalho, que é o povo terena, tinha a questão dos sentimentos. E para eles, não tem a palavra eu estou alegre, eu amo, eu estou feliz, eu estou triste, eu estou com raiva. É sempre as minhas entranhas, né? A minha barriga, né? As minhas vísceras que sentem isso. E aí, assim, a minha barriga, alguma coisa, a minha barriga, alguma coisa, porque é o sentimento ali, né? E quando a gente olha, a gente também, assim, quando a gente vai, estou com frio na barriga, né? Ou estou com o intestino preso, ou estou com o intestino solto, diante de algumas situações que emocionam. E eles materializam isso através da língua, né? Verbalizam isso através da língua na cosmologia. Então, assim, fica até um convite, sabe, gente? Se vocês puderem conhecer as línguas e a cultura dos nossos povos, porque muitas das respostas desse descolamento que a gente tem com os tempos e espaços que a gente vive é porque a gente não conhece essa nossa origem. E o que eu achei incrível, que eu acho que tem isso, né, que é milhares de anos, centenas de anos, essa sabedoria sem saber nada do sistema nervoso autônomo e o que é que acontece nas vísceras e a ativação, que eu acho que isso é incrível e talvez você possa falar, daqui a pouco a Denise vai sortear uns livros, aí você pode contar talvez como é que algumas correlações entre os gregos, os egípcios e a cosmologia que vocês têm aprendido com os povos originários daqui. É uma riqueza, é um mundo. Eu estava conversando com o Gustavo, agora é Gustavo, né? Com Augusto, agora há pouco, sobre essa questão da cosmologia, porque cada povo olha o mundo a partir de um ponto. Né? E aí eles descrevem. No povo terena, que é o povo que eu trabalho, eles têm uma forma de marcar ao início do ano, que é o Hanaiti Caché, o grande dia, que é quando uma ema atinge o ponto máximo no céu. E essa ema, na verdade, ela é formada pelas Pleiades, pelas 7 estrelas, pela constelação das Pleiades, que com os buracos negros da Via Láctea, ela forma uma ema que está presa no Cruzeiro do Sul, porque cada povo também tem uma explicação de origem e fim do mundo. Então, quando essa ema se soltar, é o fim do mundo. E essa ema, né? E essa ema, ela tá presa e ela está cercada por uma tartaruga e por um cervo, muito próximo do jabuti e a lebre do Esopo, né? Tanto que o que eu vou presentear para vocês é um livro das fábulas de Esopo que nós traduzimos do grego para o terena, né? E aí são essas partículas do inconsciente coletivo. E quando eu fui estudar, na época eu estava na Unesp, nós pegamos as cartografias para entender o céu, só tem outros nomes, mas é a mesma descrição. Né? Então, como que a gente vai olhar essa etnociência, que não é a ciência cartesiana, como algo menor? E é o que eu sempre falo, esse modelo de desenvolvimento e modo de forma de ver o mundo que nós temos foi o que nos trouxe nesse caos que estamos aqui. Né? E aí, como o Krenak fala
na Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e o Davi Copenaua também na Queda do Céu, talvez a nossa possibilidade de ainda permanecer aqui é ouvir e aprender com essas outras formas de categorizar, codificar e decodificar o mundo, né? A gente também conversou sobre a questão de, às vezes, a gente quer colocar as outras comunidades no mercado de trabalho e quer inserir, mas, um exemplo, o sistema numérico deles é diferente que o nosso. O nosso é de base 10, alguns povos é de base 3, de base 5, porque não tem a necessidade do acúmulo. E aí, como que você vai ensinar a trabalhar com dinheiro, trabalhar com juros, e trabalhar com investimento, e trabalhar com, né? Para quê? Né? Então, assim, talvez se a gente descesse um pouco, e com isso, gente, eu acho que é importante que em alguns momentos eu já fui até criticada, por isso, assim, eu sou cientista. Nesse exato momento, eu estou fazendo um pós-doutorado em Direitos Humanos em Salamanca, sabe? Eu acredito na ciência, mas eu acredito mais ainda no diálogo. Esses povos, eles mantiveram, mesmo com a colonização jesuíta, mesmo com todos os ciclos da madeira, da borracha, da ferrovia e de tudo mais que passaram por aí, eles sobreviveram com as formas deles de ver e estar no mundo. E talvez a gente precise descer um pouco desse pedestal da ciência com C maiúsculo e poder ouvir, né? E esse ouvir é até para nos conectar, porque nós viemos deles. A nossa essência está gravada no nosso DNA. Né? A nossa origem é indígena, a nossa origem é africana. E como a gente, essa conexão, esse vazio que tanto falta para a gente, talvez esteja em olhar para isso, porque o que a gente come tem nome indígena e africano, os rios têm nome indígena e africano, as nossas danças, né? A nossa literatura, que não é a que veio, mas a que está aí agora, e felizmente cada vez mais, e aí como o Krenak coloca, a gente fala muito de fazer alianças, mas ele fala da gente fazer aliança afetiva, pelo afeto, e talvez, por essência, a gente materializar o que já está bem solidificado no discurso de que todos somos um. E é muito triste viver num mundo onde as organizações de poder se reuniram para entender o que seriam os objetivos do desenvolvimento sustentável. Imagina! Definir 17 coisas que as pessoas deveriam ter, alguém definiu, né? Essa mente das metas, né? E 17 ainda, né? Pelo amor de Deus. Não, agora virou 18 porque tem a igualdade racial, né? Aqui no nosso país, a nossa 18. Sabe que você está falando, tem duas coisas que eu queria comentar, e aí talvez aí para a gente fechando. Eu fui na Flip e tinha uma mesa lá com um arquiteto paraguaio chamado Solano, não sei se você conhece ele. Eu achei ele, cara, incrível, ele deve ter um tipo 7 no Enneagrama, porque o otimismo dele é maravilhoso. Mas ele foi fazendo uma descrição, né, dos primeiros sapiens na África, e de todos os fluxos migratórios e de como eles foram acontecendo ao longo do tempo e chegaram, né, ele falava ali do Paraguai, né, dos Guarani, ele falava que a gente da América do Sul, que está afastado das costas, foi a ocupação mais recente, né? Tipo, foi indo e chegou a ocupação mais recente. Mas, no fim, é tudo cunhado, ele falava. É tudo cunhado. Somos todos cunhados. Né? Eu achei que cunhado é uma proximidade interessante, né? Tipo, não é primo, não é irmão, é cunhado. Eu achei uma metáfora bem legal. Todo mundo é cunhado. Porque todo mundo tem aquele cunhado que você fala, não, é cunhado. Mas eu achei que legal, que, puta, é cunhado, é família, é cunhado, tá ali, né? E aí, à medida que você foi falando também da história arquetípica e tal, eu estava lembrando que em 2016 eu participei de um movimento que aconteceu lá em Tiradentes, que tinha essa ideia de pensar o Brasil profético, de pensar um projeto de Brasil que incluísse, não que a gente tentasse imitar o que não funciona, né, dos Estados Unidos e na Europa, mas que a gente pudesse entender a nossa essência, resgatar a nossa essência e a partir daí criar um projeto de país para o mundo, não para ser exemplo para o mundo, mas para mostrar que é possível outro tipo de... E aí tem um junguiano que chama Roberto Gambini, que escreveu um livro, A Alma Brasileira. E ele fala muito dessas dores originais, dos traumas originais da alma brasileira, que tem a ver com o que você está falando, que tem a ver com
os primeiros brasileiros serem filhos de mulheres indígenas com homens europeus. Primeiros brasileiros depois, não antes da chegada dos colonizadores, né? De mulheres indígenas com homens europeus, e depois, quando os escravizados são trazidos para cá, de mulheres negras com homens brancos. E que, na realidade, eu estou pegando isso porque você falou da história do vazio, né? Que é a experiência psíquica de um vazio existencial, de um não pertencimento, de não sentir que você tem lugar, né? E aí, quando você vai falando, talvez tenha uma esperança, é isso que eu queria falar, né? De tudo que você aprende. Onde está a esperança do esperançar, do Paulo Freire, que você já trouxe no teu trabalho, dessa promessa do que a gente pode vir a ser? Então, até então, a experiência que eu tive com o Enneagrama é que eu sou Enneagrama, o meu é 7, né? Então, assim, há controvérsias, né? Há controvérsias, mas, assim, como eu disse, eu sou uma pessoa altamente otimista, né? E eu tenho a sorte de conviver com as comunidades do Brasil todo. Antes disso, um dado da questão do cuidado. Os povos que mais contribuem para a manutenção da floresta em pé são os quilombolas e os indígenas, né? Hoje, um dos postos de trabalho mais perigosos são os de combate ao incêndio. 70% das brigadas de incêndio do nosso país são de indígenas e quilombolas. Aí eu estou falando a questão do cuidado e do afeto, de você fazer o que precisa ser feito sem olhar, né? Vai lá vocês apagar então, né? Então, assim, vai lá vocês apagar então, né? Então, assim... Quem aqueceu o planeta que vai apagar, né? Agora. Quem aqueceu ou quem botou fogo, porque no Pantanal as queimadas foram criminosas, né? Então, quem botou fogo. Mas eu convivo com muita gente que ainda acredita. Hoje a gente tem um ecossistema de inovação social onde há uma colaboração mútua, onde todos estão a serviço, onde você tem uma comunidade que produz uma farinha, que coleta semente, manda para uma outra comunidade que faz o artesanato, onde um guia de uma comunidade indica para o outro, onde uma pessoa vai para um evento e leva o artesanato de todo mundo, né? Onde alguém capta o recurso e consegue trazer. Então, assim, do esperançar do Paulo Freire, esperançar enquanto verbo, e do mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível, é a minha história. A luz na casa dos meus pais chegou em 2006, com Luz para Todos. A casa de material da minha mãe é de 2013, quando eu terminei o doutorado. O carro que minha mãe teve a primeira vez é de 2018, quando eu pude trocar de carro. A escola não chegou no lugar onde eu moro. O transporte coletivo não chegou no lugar onde eu moro. A internet não está lá. A gente usa internet ainda, a rádio em muitos lugares. O telefone, a telefonia móvel não está lá. Mas, ainda assim, há uma abundância de vida, há uma abundância de propósito, há uma abundância de que a vida ainda presta, né? Porque existe esse cuidado, porque eles olham para a natureza e se espelham na natureza. E quando eu resolvi fazer esse caminho de volta, né, e do topo da carreira acadêmica, eu resolvi voltar para casa e com uma filha no braço e sem muita coisa, foi porque a minha história prova isso. Porque teve uma instituição bancária que me deu educação de qualidade. Porque eu tive acesso a políticas públicas que permitiram com que eu tivesse uma formação acadêmica relevante, né? Porque hoje a gente trabalha com captação de recursos por meio de leis de incentivo e por meio de responsabilidade social, com ações que a gente transforma diretamente a vida de mais de 17 mil pessoas. Então, quando a gente critica o sistema, mas nós também estamos no lugar de exigir um posicionamento do sistema. E aí, para não me alongar muito, mas, assim, voltando à questão da língua, nós estamos na década internacional das línguas indígenas pela Unesco, né? Estima-se que, se nada for feito, a gente vai perder muito do nosso patrimônio mundial das línguas até 2032, e perder esse patrimônio, gente, é perder a nossa memória, enquanto humanidade, né? E aí tem um movimento de cooficialização de línguas indígenas, para que essas línguas tenham o mesmo status que o português.
E no meu município, ó, no município onde eu moro, a gente começou a pressionar a administração pública para que a língua fosse oficializada. E todo mundo, para quê? Todo mundo fala português, para quê? Para quê? Para quê? E eu não, os mais velhos falam a língua indígena, os mais velhos não falam português. E aí, recentemente, né, eu fui numa comunidade e uma senhora veio falar comigo, professora, que bom que agora a nossa língua é reconhecida, né? Eu falei, mas a senhora tem filho na escola? Porque a gente conhece todo mundo, né, gente? Eu vivo na comunidade. Ela falou, não, professora, o meu pai teve um AVC e ele foi para o hospital. E o que salvou ele foi porque lá no hospital agora tem um enfermeiro que fala a língua. E o enfermeiro conseguiu entender o que o meu pai estava sentindo e explicar para o médico. Então, assim, imagina a gente vivendo num país onde a gente não domina a língua e a gente não tem o dicionário e a gente não tem um aplicativo e a gente não tem a internet para poder entender o que está acontecendo. É isso que os mais de 300 povos passam todos os dias no nosso país. Boa, Denise. Queria demais agradecer. Foi muito, muito especial. Queria só que você deixasse aí suas últimas mensagens. Eu acho que eu quero agradecer muito, Marcelo, o convite, né? Eu fiz mesmo questão de vir, porque eu imagino o quanto esse momento seja importante para você, né? E você é uma pessoa importante para mim, e ser convidada para compartilhar esse momento, então é uma questão que eu honro muito. E agradecer a vocês, né, diante de todas as possibilidades de lugares e espaços que vocês poderiam estar, vocês estão aqui ouvindo. E o que eu tenho para falar é o que eu disse mesmo, né, do Paulo Freire, o esperançar de novos futuros. O Antônio Novoa, que é um pensador português que foi até candidato a presidente do país, ele fala de muitos futuros possíveis, mas de um lugar só para um, e esse um é o que nós estamos construindo hoje. E nós temos responsabilidade, né, por esse legado. Que país que nós vamos entregar para os que virão? É o país que nós estamos construindo hoje. Quando a gente teve aí a experiência da pandemia, onde uma pessoa contaminada poderia dizimar uma família inteira, uma comunidade inteira, isso é a prova de que, se uma pessoa agindo eticamente, agindo com coerência, com responsabilidade, a gente também pode mudar o local onde a gente vive, o ambiente onde a gente trabalha, o ecossistema onde a gente atua, e automaticamente expandir isso para todos os lugares, né? Eu sou otimista, sim. Esperançar, acho que deve ser um direito de todos. Eu, como empreendedora social, eu falo que, para mim, o maior legado é garantir a todos o direito de sonhar. Eu sou uma pessoa que sonhei muito e que, felizmente, tive a realização de todos os meus sonhos individuais, e hoje eu luto por sonhos coletivos, né? Acho que a minha história ela já é coletiva, já não é mais individual, mas para muita gente o direito de sonhar não existe. Não existe. Né? Não existe o direito à terra, não existe o direito a uma educação de qualidade, a uma saúde decente, a uma mobilidade urbana, a uma justiça financeira, a direitos humanos básicos. Né? Então, que a gente possa, todos nós, articular e se posicionar para a construção desses futuros possíveis, e que esse futuro possível seja o mais bonito que os nossos corações acreditam. Muito obrigado, Denise.